Olá! Hoje vamos contar um pouco da história de Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa, que estaria completando 80 anos. Homem digno, honesto e trabalhador, apelidado de jardineiro, Sérgio Emílio iniciou a vida pública na década de 1960, sendo eleito o vereador mais votado da cidade com 1.001 votos, quando na época a cidade tinha apenas 11.000 eleitores. Foi eleito prefeito em 1972 e foi o responsável pela industrialização da cidade com a implantação do Distrito Industrial, Formin, Centro Óptico e do Parque Siderúrgico. Fez diversas obras na cidade, dentre elas, os primeiros asfaltos em bairros, asfaltando os principais acessos como as ruas Professor Abelar, São José e Randolfo Simões. Fez também a bela Praça da Estação. Foi deputado estadual por 3 mandatos, de 1977 a 1988, sendo sempre um dos mais votados do estado. Como deputado, desenvolveu trabalho que salvou a Gruta Rei do Mato da destruição, quando a mesma seria dinamitada como pedreira. Fez importantes leis, como a do exame do pezinho, e ocupou cargos de direção na Assembleia Legislativa como vice-presidente, líder do governo e presidente da Comissão do Meio Ambiente. Em 1988, foi novamente eleito prefeito de Sete Lagoas, destacando algumas de suas importantes obras, como os postos de saúde dos bairros Nova Cidade, Indústrias e Montreal, a Escola Municipal Dr. Machado de Barros. Tudo isso e muito mais você assiste agora em um depoimento emocionante contado pelo seu filho Emílio de Vasconcelos Costa, no especial Sérgio Emílio, 80 anos. Bom, meus amigos, para mim é um prazer muito grande e também muito fácil falar de Sérgio Emílio. Sérgio foi uma pessoa eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como prefeito. O Sérgio era prefeito e naquela oportunidade eu era vereador. E eu me recordo muito das suas obras, dos seus feitos por Sete Lagoas, da sua maneira de nos receber, não só na prefeitura, como em sua casa, como também naquele meio de grupo de amigos, no qual ele fazia parte, nós todos fazíamos parte. Era uma amizade sempre foi uma amizade muito sincera, uma amizade muito familiar. E eu gostaria de lembrar aqui de que as passagens de Sérgio na prefeitura, algumas, pelo menos 2 muito importantes que eu tenho, que foram na época que trabalhei com ele como prefeito. Uma foi aqui, esse espaço onde estamos hoje, o Parque Náutico da Boa Vista. Uma obra tão bonita que ele fez com tanto carinho e tanto amor, né? Eu acho que isso foi muito importante para Sete Lagoas. Essa obra, como de fato, marcou e marca Sete Lagoas. Outra questão de fundamental importância foi que deram início à administração anterior do CICE, e depois o Sérgio deu sequência na retirada dos trilhos da rede ferroviária federal, da antiga rede ferroviária federal. Eu me lembro muito bem daquela sessão quando foi marcado ali na Praça da Estação para a retirada dos trilhos da estação ferroviária de Sete Lagoas, e todo aquele espaço, aquilo foi transferido lá para perto da Cidade de Deus. Também foi uma obra maravilhosa, uma obra super importante, que aquilo ali congestionava muito o trânsito do centro de Sete Lagoas. Então foi de suma importância aquela obra. Serginho é uma pessoa daquelas que plantou flores e colheu flores, mas ele foi muito cedo. Ele me deu uma surpresa muito grande. Eu não esperava do Serginho agora, porque ele foi meu amigo leal. Ele comprava uma caminhonete, ele ia na minha casa. Ele não tinha
orgulho de ir na minha casa, chegava, sentava, nós ficávamos horas conversando. Ele me ligava e falava assim, pai, tá aí? Eu falei, está sim, nós estamos conversando. Aí ele me perguntava sobre o nosso passado, o que ele fazia, sabe? E ele foi um prefeito maravilhoso, entendeu? Nunca atrasou um pagamento. Era uma pessoa que recebia a gente com toda humildade. Ele não se julgava assim, uma autoridade. Ele te atendia como um ser humano comum. Serginho era uma pessoa especial para mim. Bem, quando me chamaram para fazer esse depoimento sobre a vida do senhor Sérgio Emílio, eu fiquei muito feliz porque eu tenho uma história para contar do Sérgio. Eu não quero falar do Sérgio político, porque eu acredito que todos já sabem das suas obras e todos conhecem a sua história, que está imortalizada em Sete Lagoas e também em vários lugares de Minas, onde ele fez suas benfeitorias. Eu quero falar do Sérgio como pessoa, como cidadão, que foi assim que eu conheci ele, quando ele já não estava assumindo nenhum cargo eletivo. O Sérgio tem uma longa amizade com minha família e eu tive um contato muito pessoal com ele na campanha de 2016, onde eu acompanhei ele nas caminhadas, onde eu estive com ele na sua casa, onde eu convivi e aprendi muito quais são os verdadeiros valores, quais são os verdadeiros ideais que um homem de político, que um homem de caráter tem que ter. Sérgio Emílio eu conheci há muito tempo, casei e fui embora para Goiânia. Ficando viúva em Goiânia, voltei para Sete Lagoas. E essa pessoa, tão querida que foi o Sérgio, me levou para trabalhar com ele na prefeitura. Mas consegui um emprego no estado e o larguei. Mas foi para mim um grande pai quando mais precisei. E nossa amizade, apesar de eu ter largado a prefeitura, continuamos a mesma amizade de antigamente, desde quando ele mudou por, hoje é Recanto do Iaçu, mas ali era um loteamento onde era a casa do senhor João do Paiva. Sérgio Emílio foi um grande prefeito, foi um homem honesto, trabalhador, dedicado à cidade, fez tudo para melhorar a nossa Sete Lagoas. Um homem humano, um homem caridoso, um homem que podia bater na porta dele a qualquer momento, ele atendia com o maior carinho, levava para dentro da sua casa, oferecia aquele cafezinho e sempre com aquele sorriso no rosto. Eu convivi com o Sérgio em pescarias, em viagens, em recintos festivos, e o Sérgio sempre foi aquela pessoa daquele mesmo jeito, daquela mesma maneira, tranquilo, calmo, né, que sempre dava uma opinião amiga, sempre pensando no bem-estar de todos. Nunca vi uma discussão do Sérgio, sempre foi um cara muito tranquilo, muito tranquilo. Mas uma coisa muito importante para mim, que eu noto, e eu falo isso, e gostaria que vocês procurassem saber, procurassem entender, que eu acho isso muito de fato, eu aprendi com o Sérgio Emílio, esse fato eu aprendi com ele. Eu aprendi a gostar da natureza, aprendi a gostar das aves, dos pássaros, dos peixes, através do Sérgio. Eu frequentava a sua residência, eu me lembro, a primeira vez que estive na sua casa, quando eu vi lá, o Sérgio tinha uma criação de fazões, de galinha, de vários bichos. E quando eu vi um que eu gostei, o Sérgio foi lá e pegou aquele bicho, aquele casal, e me deu de presente. Eu era novo, muito novo. Para mim não teve alegria melhor que aquela. Então uma pessoa que sempre teve esse sentimento de ecologia e principalmente pelos animais, pelos bichos, é uma pessoa boa, é uma pessoa de coração bom. Sempre foi uma pessoa que gostou disso aí. E tudo que foi feito nesse sentido, embelezamento da cidade, cuidou da cidade, penteou a cidade. Então, para mim é um prazer muito grande. E não só isso, a amizade que ele teve sempre com a minha família, com meus irmãos, com Jorge, com Hugo, com Roberto, com Leinho, comigo, com meu pai, minha mãe, o Serginho, né, como era conhecido, era uma pessoa que chegava e frequentava a casa de qualquer um. Muito bom. Eu fico muito satisfeito de aqui dar esse depoimento
falando da pessoa do Sérgio Emílio de Vasconcelos Costa, uma pessoa que faz falta em Sete Lagoas. Sérgio transmitia muito amor pela natureza, pela família, pelos amigos, mas acima de tudo ele tinha um amor especial, que era o amor por Sete Lagoas, que ele chamava de Cidade dos Lagos Encantados. E esse amor ele nutria, ele fazia questão de mostrar que tinha por toda a gente, por toda a população. Então eu acho que o povo de Sete Lagoas, inclusive eu, que tive essa convivência com ele já no final da sua vida, mas que foi uma convivência inesquecível e que eu pude tirar muito proveito dela, com certeza o povo deve uma gratidão enorme a Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa. Sérgio fez muito por nós, foi chamado até por ser um jardineiro, mas foi um jardineiro, sim, que cuidou da nossa cidade, que espelhou a beleza de Sete Lagoas. O dia que ele morreu, eu tomei um susto, eu fiquei abalada, porque eu não esperava que ele fosse tão cedo. Olha, meu pai sempre foi o Porto Seguro e constante, né? Porque era uma referência. Ainda hoje eu me pego alguma coisa que aconteça na rua, depois eu vou passar na casa de pai para contar, para ouvir, para pegar o conselho desse. Isso é involuntário, né? Ele não está mais aqui com a gente, mas vem aquele costume e aquela necessidade. Vou passar lá, vou contar, vou ouvir, vou pegar conselho e tal. Esse é o outro grande exemplo, né? Um homem que estava ali para ouvir, para passar para a família a sua experiência, para procurar demonstrar, a vida inteira ele procurou isso, demonstrar na prática, né? Que pode ser honesto, que não precisa de fortuna para viver bem, né? Que o conforto ele vem às vezes das coisas simples. Meu pai era um homem simples, ele preferia estar cuidando do passarinho ou plantando uma árvore do que dirigindo um carro de luxo ou fazendo uma viagem para paraísos aí que existem pelo mundo. Ele gostava de ir para o sítio, lá para cuidar das plantas dele, dos bichos dele. E esse prazer ele tinha. Isso ele soube transmitir para a gente, né? De que a gente pode até querer uma vida melhor, mas só tem um caminho para essa vida melhor. É do trabalho, é da honestidade, é da realização. E esse é o outro grande exemplo que ele deixou. Que a vida pode ser simples, que a vida tem que ser honesta, porque senão nós vamos perder aquilo que nós temos de mais importante e que foi o que norteou a vida dele inteira, que é o seu próprio travesseiro. Bom, primeiro vamos falar do Melito, de uma família tradicional de Sete Lagoas. Ele nasceu na região, na Fazenda dos Macacos, hoje é uma fazenda bicentenária, fica ali na estrada de Cachoeira para Maravilhas. De lá ele veio estudar em Sete Lagoas, onde concluiu seus estudos, depois se formou em advocacia, casou com minha avó Amanda Brant, que foi a terceira mulher a se formar em advocacia no estado de Minas Gerais, na primeira metade do século passado, quando ele foi servir em Conselheiro Lafayette, foi a primeira função pública dele como promotor de justiça lá. Daí nasceu meu pai. Mas uma família nasceu em Conselheiro Lafayette, uma família sempre ligada a Sete Lagoas, muito cedo voltaram para Sete Lagoas, e aí meu pai começou a acompanhar a carreira política de meu avô, que foi prefeito 2 vezes, deputado 3 vezes,
convivia com grandes homens, e isso se deu em meu pai o sentido da política, da boa política e da vontade de seguir aquilo. Meu avô morreu muito cedo, com 46 anos, no auge da sua carreira política, quando ele era o líder do PSD, o líder de Juscelino Kubitschek, então governador, ele era o líder do partido na Assembleia Legislativa. Então essa é a origem, está no sangue. A convivência, o mais marcante, meu pai me contava que quando meu avô, doente de câncer, essa doença durou 1 ano até que ele viesse a falecer, teve um momento em que meu pai, no desespero de ver o sofrimento do Milito, pai do meu pai, ele cortou o dedo para sentir a dor que ele via o pai dele sofrer. O pai foi com 46 anos, meu pai tinha 17 anos na época, e ficou a responsabilidade de ser o filho mais velho e seguir a carreira do vovô. Olha, minha mãe fala que conheceu ele na pracinha da Savassi, em Belo Horizonte, que a princípio achou ele até muito metido, que ele andava com a turma da Savassi, em Belo Horizonte, e mãe passeando na praça, quando conheceu, achou metido, não deu muita bola, mas ele foi insistente, e aí conquistou ela. Casaram muito cedo, mãe com 16 para 17 anos, pai com 21, né? E aí tiveram 4 filhos, Dardânia, minha irmã mais velha, eu vim o segundo, intervalo de menos de 1 ano, meu para Dardânia, e depois o Guego, e Viviane 7 anos depois temporão. O Guego, diferença de 1 ano e pouco para mim, vieram os 3 em sequência. Olha, meu avô faleceu em 57, nas eleições de 60, eu não sei do ano 60 ou 66, ele foi candidato a vereador. E teve naquela época 1.001 votos, quando Sete Lagoas tinha um eleitorado de 11 mil eleitores. Ou seja, ele teve 9% dos votos da cidade. Seria como se hoje um vereador se elegesse com 15 mil votos. Ninguém chegou nem perto na história de Sete Lagoas. É um recorde, até hoje, acho difícil que venha a ser batido. Veio muito novo, candidato a vereador nessa época, mais votado da cidade de cara, que o credenciou a ser candidato a deputado estadual. É interessante porque antes de ser prefeito ele era candidato a deputado estadual, tinha o apoio de Sete Lagoas, da região de Sete Lagoas, e muito apoio na região de Curvelo, que ele havia herdado regiões do meu avô. No auge da campanha, ele já com material impresso, distribuindo, ele foi convocado pelo então MDB de Sete Lagoas em 70 para vir ser candidato em Sete Lagoas, porque na época era sob legenda, 3 candidatos de um partido contra 3 do outro. Nessa eleição meu pai foi o mais votado, com 6.800 votos, mas se elegeu o Alberto Moura com 4.000 votos, porque a soma dos candidatos da Arena suplantou do MDB. Isso, logo depois ele teve uma úlcera muito grave, ele chegou a estar desenganado no hospital, e aquilo criou na cidade até uma espécie de comoção, e aí ele veio imbatível para a eleição de 72, quando se elegeu prefeito a primeira vez. Olha, primeiro o líder maior era Juscelino, né? Meu pai tinha verdadeira adoração por Juscelino, foi trabalhar em Brasília logo no começo, na inauguração de Brasília. Ele foi oficial de gabinete da subchefia da Casa Civil da Presidência da República, tinha uma convivência até direta com Juscelino. Por quê? JK gostava muito do meu avô, eles eram amigos fraternos mesmo. O que me contam, eu não era nascido, a imagem de JK despachando e discutindo as questões do Estado, chupando jabuticaba no quintal da casa do meu avô, na rua Rio Grande do Norte. Dessa amizade, como eu já disse, meu avô era o líder de JK na Assembleia Legislativa, o Tancredo era o vice-líder dele, para que vocês tenham uma ideia dessa relação. E como meu avô morreu muito cedo, o JK tinha um carinho muito grande pela família daquele amigo que foi embora cedo. A partir daí, com o JK veio a ligação que já tinha meu avô também com Renato Azeredo. E Renato e papai dobraram a vida inteira, os 3 mandatos, aliás, os 2 primeiros, depois o Renato faleceu, e como prefeito também apoiava o Renato como candidato a deputado federal, havia uma ligação política muito grande. Com Tancredo era um dos líderes do partido, foi candidato a senador, teve o nosso apoio, mas como governador veio a relação maior. Tancredo, governador de estado,
Meu pai, deputado majoritário em toda essa região, defendia para valer os interesses. Aí tinha os despachos de Tancredo, de alguns dos quais eu inclusive participei. Nas visitas de Tancredo aqui, nos despachos, no próprio Palácio dos Despachos em Belo Horizonte, eles tinham uma ligação boa, a liderança maior do partido era o Tancredo, o governador, mas meu pai também, uma liderança, chegou a ser o deputado quarto mais votado de Minas Gerais, disso havia uma relação maior. Niemeyer veio através do JK. JK é muito ligado, Niemeyer é muito ligado a ele, e esse carinho que JK tinha com meu pai, com essa região, quando precisava, veio Niemeyer aí, fez o auditório da Embrapa, deixou projetos, o Unifei, o primeiro era um projeto de Niemeyer, e tinha essa ligação, e eram dois homens que tinham o mesmo sentido, o mesmo espírito de fazer o belo, de trabalhar, o belo que fosse serviço à população. Eles tinham isso, de enfeitar as cidades. Olha, como deputado estadual, como eu disse, ele foi eleito 3 vezes, votação sempre crescente, 27 mil votos na primeira vez, 32 na segunda, 36 na terceira, quando foi o quarto mais votado de Minas, naquela época, e sempre atuante. Ele foi um membro permanente nos 10 anos que exerceu o mandato de deputado, membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, diversas vezes presidente dessa comissão, chegou à vice-presidência da Assembleia Legislativa, foi membro da Comissão Preparatória para a Constituinte Estadual, que ocorreu em 89, logo depois da Federal de 88. E ele até era uma coisa que ele gostava muito, porque meu avô havia sido constituinte em 46, na Assembleia Legislativa, então ele deu uma sequência ao trabalho do pai e se destacou com diversos projetos, né? Era um homem que realmente se dedicava. Eu me lembro, quando ele saía com os prefeitos, era um verdadeiro comboio em Belo Horizonte, porque aí ele ia em todas as secretarias e, quando preciso, no governador do estado, conseguindo benefícios para as cidades da região. Destaco, em termos de obra e atendimento, praticamente todas as estradas, todos os asfaltos que existem na região de Sete Lagoas foram um trabalho dele como deputado. A única estrada que não foi concluída foi Sete Lagoas-Araçaí, por Silva Xavier, mas foi concluída Araçaí-Cordisburgo, através do trabalho dele, e a estrada Cachoeira Maravilhas. Foram as duas únicas, todos os demais asfaltos. Olha, o único asfalto que tínhamos na região, além da 040 e da MG 424 para Belo Horizonte, a antiga Estrada Velha, o único asfalto que tínhamos aqui era do Barreiro para Inhaúma. Todas as demais estradas eram de terra, para Jequitibá, para Pirapama, enfim. Esse foi o grande trabalho dele. Na área de legislação que ele trabalhava, cumpria o seu papel. Ele fez o exame do pezinho, Minas Gerais foi o segundo estado do Brasil que implantou esse programa. Ele regulamentou a profissão de fonoaudiólogo. Ele fez a lei ambiental de proteção das veredas de Minas, está aí em vigor até hoje. Ele fez a lei de doação de córneas, que já beneficiou e devolveu a visão para diversas pessoas. Enfim, foi um deputado dos mais atuantes. Atendeu a sua região como nunca e cumpriu o seu papel de legislador. Olha, eu comecei, na verdade, como oficial de gabinete do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Milton Lima, em 1983, no governo Tancredo Neves. Tinha 21 anos de idade. Depois fui assessor especial do secretário de Estado de Obras Públicas, Maurício Pádua, no governo Hélio Garcia. Depois fui chefe de gabinete do meu pai durante um período na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois começa o período que eu gosto, que foi o de realizações, quando fui secretário de Planejamento do meu pai, na sua segunda administração, a partir de janeiro de 89. No meio do ano de 89, eu já passei a acumular planejamento e secretaria de obras, e até o final do seu mandato acumulei essas duas secretarias, e ainda exerci durante ele, acumulando a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Transportes. Foi um período dos mais gostosos de trabalhar. Olha, primeiro aquele afinco que meu pai tinha de realizar, de fazer obras. Segundo,
eu vou dizer a mais importante delas, que foi de cara, logo no primeiro mês, nós montando o programa para retirada dos trilhos de Sete Lagoas. A obra que foi concluída, é a maior obra já realizada na cidade até hoje, em volume, em recursos, eu digo até em importância, porque sem o contorno ferroviário não haveria norte-sul. Imagina se essa cidade hoje com o trilho cortando ali no meio, sem aquela avenida, o desastre que seria o nosso trânsito. E não é o trânsito, é o transporte das pessoas. Nós fizemos todo o programa logo no começo da administração. O programa do contorno ferroviário, da Avenida Norte-Sul, do centro administrativo que nós prevemos ali, na região onde é o restaurante do trabalhador, nós prevemos ali um centro administrativo com 4 edifícios, Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum, ainda não tinha o Fórum atual, e aquilo que nós chamávamos de edifício institucional, onde todos os órgãos federais e estaduais públicos que tivessem na cidade estariam concentrados ali, de forma que tudo que fosse relativo ao poder público fosse atingido bem no centro da cidade para o conforto da população. Fizemos todo esse programa, orçamos todo esse programa e aí fomos atrás dos recursos. Quando aí consegui, meu pai tinha muito afinco nisso, quando aí consegui os recursos com o governo do estado e fizemos o contorno ferroviário, né, que retiramos os trilhos para a construção da Avenida Norte-Sul e grande parte desse programa. Então, diversas outras realizações, eu gosto de, vou lembrando delas. A que meu pai mais gostava, a que mais quis, não tão importante, mas acho que a que ele mais gostava, era o Parque Náutico da Boa Vista. No primeiro mandato ele chegou a fazer a península ali, era um tempo muito mais difícil, e ele queria fazer realmente o parque ali. E aí as coincidências foram acontecendo. Eu me lembro que a então vereadora Maria José trouxe uma fita da Praia do Canto, em Vitória, como sugestão do estilo de parque fosse ali. Pouco depois eu, no encontro em Belo Horizonte, fui conhecendo o arquiteto Gregório Repsoldi, que tinha feito a Praia do Canto. O trouxe para Sete Lagoas para projetar a Boa Vista. Meu pai ficou encantado com o projeto, né? E aí fomos atrás de recursos, que a prefeitura também não tinha tanta capacidade de investimento para fazer com essa velocidade. Consegui montar uma equação financeira, isso virou concorrência pública, de forma que a obra fosse feita em 6 meses e paga em 24. Que a prefeitura dava conta de pagar e foi só recurso da prefeitura. Nós fizemos essa obra, Parque Náutico da Boa Vista, da ordem de serviço que eu dei como secretário de obras. A data de inauguração, que foi na primavera de 1990, nós gastamos 5 meses e 3 semanas para fazer todo o Parque Náutico. Aquilo é a joia, a paixão do meu pai. A maior área de lazer de Sete Lagoas, até hoje, uma das melhores do estado, um destaque. Lembro de outra que me animava, porque foram 4 anos constantes, e também meu pai em cima, que era asfalto e calçamento. Fizemos na época 1 milhão de metros quadrados de asfalto, ninguém fez isso, nem próximo disso, eu acredito que nem metade até hoje. Fizemos 750 mil metros quadrados de calçamento, e ainda tínhamos um critério, calçava-se onde não tinha esgoto, porque a gente fazia o esgoto e calçava, eram 2 benefícios, e asfaltava onde já tinha esgoto anteriormente. Esse era o critério, porque calçava e porque o calçamento era mais barato. Outra obra que também essa entusiasmou tanto, conseguimos o recurso em Brasília, foi uma luta, que é a Avenida Sanitária do Boqueirão. Primeira e única avenida de canal fechado da cidade até hoje, uma avenida moderna, está lá sem manutenção, mas atendendo muito bem. Enfim, foram diversas, fora escolas, creches, foi uma administração que realmente atendeu Sete Lagoas, marcou. E, alinhado a tudo isso, porque falam muito, era o prefeito jardineiro que marcou, né? A cidade era assim florida, a cidade era assim bem cuidada, a cidade era arborizada, ele adorava, plantou milhares e milhares de árvores em Sete Lagoas, o que tem aí foi ele. Depois, muito pouco foi plantado, foi reflorestado em Sete Lagoas. As praças, vou dar um exemplo, Praça do Carmo, a praça belíssima como está lá até hoje, também foi feita no começo da década de 90. Enfim, era uma coisa e foi o que marcou. E ele se orgulhava. Às vezes ele se achava injustiçado de não ser lembrado pelo contorno ferroviário, a maior obra da cidade, de não ser lembrado pela Avenida Sanitária do Boqueirão, Divino Padrão, importantíssima, mas era lembrado pelas flores. Mas é muito bom ser lembrado pelas flores, né?
Olha, mamãe era uma leoa para trabalhar, era impressionante. E sempre ali grudada no papai. Eu me lembro que ele, como deputado, a gente ia muito na pizzaria ali pertinho da Assembleia, comer de noite. Lá vinha a mãe com um monte de pasta e a gente comendo pizza e ela despachando com ele. Isso depois despachava em casa, isso era uma constante. Ela organizava o gabinete, ela fazia fichado. Na época não tinha computador, o pai tinha milhares, dezenas de milhares de fichas de pessoas que o procuravam, de atendimento, tudo organizado por setor, por área, minha mãe cuidava disso tudo. Depois, quando ele prefeito, ela primeira dama, aí ela tinha, primeiro eu quero dizer, mamãe tinha um sentido de justiça muito grande. Era uma pessoa extremamente justa. Cobrava quando tinha que cobrar, apoiava quando a pessoa tinha que ser apoiada. Jamais perseguiu ninguém, isso nunca passou pela cabeça dela. Pelo contrário, ela queria atender. E aí, como primeira-dama, destacou mesmo. O maior de todo o projeto Corpo e Alma, um projeto maravilhoso, envolveu toda a cidade. A gente ia, eu como secretário de obras e todas as demais secretarias, íamos para o bairro, porque o Corpo e Alma era itinerante, cada mês num bairro. Nós íamos para o bairro e cuidávamos do bairro, limpava todo o bairro, construía uma quadra onde não existia para a execução do projeto. E o projeto Corpo e Alma durava uma semana. Era uma semana de disputas esportivas. Jogava PM contra o time do bairro, Exército contra o time de outro nível do bairro. Às vezes, uma vez até eu joguei, o time dos secretários jogou no evento do Corpo e Alma, e diversos esportes, vôlei, basquete, futebol, enfim. Aquilo era a semana toda, junto com ações sociais do SESC, né, cursos de cabeleireiro, para tirar documento, era um mutirão. E no final de semana havia a parte de shows, mas shows locais, escolhia-se o calouro do bairro, escolhia-se a Miss do bairro, vinham shows de nível de fora de Belo Horizonte, teve orquestra, teve shows, o grupo de dança de Sete Lagoas, o grupo de dança do Palácio das Artes, isso tudo apresentava no Corpo e Alma. E ele foi rodando a cidade, e esses calouros que ganhavam, e as Miss que ganhavam, todas essas disputas, já se classificavam para a final, que foi no centro da cidade. Então foi um projeto que durou o mandato inteiro. Eu me lembro uma vez, eu indo para o Corpo e Alma da Várzea, dei carona para um pessoal que tinha atravessado a cidade, saindo do Nova Cidade para a Várzea, do norte ao sul da cidade. O povo vinha e gostava. Além disso, ela fez Feira da Bondade, que era grande feira, né, com barracas das nações e tal, tudo com renda para beneficiar a ação social, para beneficiar os mais necessitados. Criou a FACEL, Associação Feminina de Assistência Social, que durou muitos anos, só atendendo, tinha o kit do bebê que nascia, da mãe necessitada, recebia todo o enxoval pronto e de qualidade, e criou a FACEL aqui porque criou, nos mesmos moldes, na Assembleia, uma associação, chamava ASFAS, Associação Feminina de Assistência Social, que era gerenciada pelas esposas dos deputados. Ela sempre atuante, isso marcou muito. E como prefeito, era a mesma rotina. Às vezes nós íamos para o Mirante depois do expediente, lá vinha a mãe com as pastas, a gente às vezes até tomando uma cerveja e ela despachando. Depois em casa, eu comecei como solteiro, como secretário, despachava sábado, domingo, na hora do almoço, não parava. E isso era uma mãe lá o tempo inteiro. E ela foi artífice do sucesso de papai, não tem a menor dúvida. Olha, papai disse uma vez que ele não sabia viver sem a política. Ele gostava de política, ele gostava do que fazia. Por quê? Porque a política na época era boa. Eu me lembro quando fundaram o MDB, na época da ditadura, do governo militar, o MDB era oposição, era difícil fazer política, porque não tinha nenhum acesso ao poder, aos benefícios, mas tinha a ideologia de redemocratizar o Brasil, e assim foi crescendo. Na eleição de 70 ou de 72, eu tenho dúvida, em 722 municípios de Minas, o MDB elegeu 22, um deles foi Sete Lagoas, e a Arena 700. Era muito difícil, mas tinha o idealismo. Primeiro, quando a oposição, por redemocratizar o país. Essa era a bandeira. Acreditava-se naquilo, acreditava-se na democracia. Depois, quando virou governo a partir da eleição de Tancredo para governador de Minas, aí era atender a população. Numa época que não tinha nada desses absurdos que vemos hoje, o deputado ele se preocupava
com a cantina da escola na cidade mais distante. O deputado tinha toda uma atuação 100% voltada para a população. Não tinha esses deputados milionários que vemos hoje. Os carros na Assembleia eram normais. A Assembleia Legislativa não dava carro como dá hoje. Em 10 anos de mandato, meu pai teve carro da Assembleia somente em 2 anos que ele foi vice-presidente. O resto era daqui para lá no carro dele, com a gasolina dele, para exercer a sua função. Mas ele gostava, porque era uma política em que honestidade não era obrigação, era virtude, né? Então, isso é a política que ele viveu, a política que ele gostou de fazer e a política que estava no sangue de todos nós, né? Vem do meu avô, meu tio-avô, irmão do Melito, também foi deputado, foi prefeito, está no meu sangue. A gente não consegue. Eu costumo dizer que eu sou diferente. Quando viajo, às vezes a turismo, a passeio, eu fico observando o que ninguém observa. Eu vejo a drenagem, eu vejo a sinalização, a sarjeta, eu vejo o urbanismo, eu vejo a praça, eu fico a sinalização, enfim, fico vendo as estruturas públicas, enquanto as pessoas veem a atração, que eu também vejo, né? Gosto de museu, gosto de parques, mas eu vejo a infraestrutura das cidades que eu vou. É porque está no sangue. Olha, meu pai fez muito. Acho que em termos de realização, nada ficou por não ser feito, né? Eu já disse aqui, as maiores obras da cidade estão aí até hoje, o trabalho dele está perpetuado em Sete Lagoas. Como deputado também, leis em vigor, ele largou o mandato já praticamente 30 anos, tem muita lei proposta por ele que ainda está em vigor. Eu acho que, como realizador, ele foi um homem satisfeito, não deixou nada por fazer, não teve uma frustração. Gostaria de ter feito isso e não fiz, né? Mas tem uma coisa que eu ressinto. Acho que de toda a carreira política vitoriosa dele, seis mandatos, ele não conseguiu o que ele mais queria de tudo, que era eleger o filho prefeito de Sete Lagoas. Acho que essa foi o que ficou faltando para coroar toda a carreira que ele teve. Se a gente vê a política exercida por meu pai no tempo dele, onde a grande maioria estava ali para exercer a função pública, cumprindo as suas obrigações públicas, atendendo a população, procurando melhorar a vida das pessoas, muito diferente do que vemos hoje, onde eles estão lá para se beneficiarem, para cuidarem da própria vida, da vida da família, para enriquecerem. A triste realidade é essa. Só tem um jeito de mudar isso, através do voto. É a população ter consciência de que talvez até alguns poucos justos paguem pelos pecadores, mas que tem que renovar toda a estrutura política dessa Minas Gerais, desse Brasil, até de Sete Lagoas. Isso só com voto. Pesquise um pouco mais, acho que a população tinha que entender melhor, procurar se inteirar melhor, ver o passado, como era a política. Não se fala nada. Falaram que o JK tinha a maior fortuna do mundo, investigaram a vida dele toda, não provou nada. Quando morreu, deixou um patrimônio pequeno para a família. Eram políticos assim. E as coisas aconteciam, as coisas realizavam. Não essa estrutura imensa que criaram hoje, que suga todo o recurso do Estado para atender a eles mesmos, para pagar esses salários absurdos, para pagar esses benefícios que a gente fica até estarrecido de ver. Então, como é que muda isso? Só tem um jeito, através do voto. Nós não vamos pegar em arma, não vamos para a rua, não vamos tirá-los à força. Então temos que tirá-los da eleição, mas colocar gente boa. Ainda existe. A política é muito boa. O que está ruim é a política que é praticada hoje. Mas a política existe desde que o homem é homem. E através da política, muita coisa boa já foi feita no Brasil e no mundo. Está na hora da gente resgatar isso. O exemplo do meu pai, eu digo até que talvez um dos últimos, né? Ele prova isso tudo. Um homem que realizou como realizou, no falecimento dele, um mundo de mensagens de pessoas que compareceram, todas lembrando do lado bom e do lado positivo dele. Pode ser assim, desde que
procurem uma função pública e a exerçam em função do público. Olha, papai, primeiro pai justo, um pai presente, apesar de muitas vezes trabalhando em Belo Horizonte, a gente passava a semana aqui estudando, mas tinha uma preocupação imensa com a gente, era carinhoso, sempre foi, era aquele paizão que tudo podia. Depois, como avô, então veio a melhor fase, era um avô praticamente alucinado com os netos, cada neto que nascia ele olhava a cara e dava o apelido de um bicho. Os meus filhos, por exemplo, é Pavãozinho, Esquilinho, Corujinha e Ovelhinha. Todos eles com o nome de bicho. E foi assim constante. Eu me lembro na fazenda, os netos pequenininhos sempre inventavam uma brincadeira, vão nadar na prainha do Córrego, ele ia, levava, nadava, ou seja, presente a vida inteira, até o final. Já netos grandes, com mais de 30 anos, ele acompanhando, preocupado, como é que está estudo, como é que está emprego, como é que está trabalho, uma preocupação constante com os netos, como teve com os filhos antes. Foi um paizão, eu vou dizer, foi o melhor avô do mundo. Olha, em primeiro lugar, meu pai foi o exemplo constante, o exemplo permanente, o exemplo de virtudes, o exemplo, eu digo até, de amor que ele tinha para a família, né? De interesse, de colocar a família acima de tudo, não no sentido de roubar como fazem hoje para enriquecer a família, ele nunca se preocupou com isso, mas ele se preocupou em criar filhos honestos como ele era, com os mesmos princípios que ele teve. Minha mãe participou isso de forma muito boa. Eles nos ensinaram, por exemplo, que ser filho de prefeito não era nada, porque logo depois ia deixar de ser filho de prefeito, o mandato acabava. Nós vivemos isso várias vezes, esse lá e cá. Uma hora, no grupo escolar, era filho do prefeito, então achava importante. No colégio, quando se começa a entrar na adolescência, era filho de um homem sem nenhum cargo público, depois vira filho de deputado, depois deixa de ser filho de deputado. Isso nós fomos muito bem educados, porque eles passavam isso. E aquilo não era permanente, eles estavam ali para servir o povo e tinha data de saída. É uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Como realizador, como exemplo, eu vou voltar lá atrás, no primeiro mandato dele. Você vê a visão e o interesse com a população. Eu até me emociono de lembrar. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil que pagou 13º salário ao servidor municipal. Não recebia, não podia pagar. Ele entrou na justiça para dar direito ao servidor de receber o 13º e foi o primeiro no Brasil que pagou isso. Depois criou uma jurisprudência que, de certa forma, obrigou todos os demais servidores a receberem. Então você imagina quantas milhares de pessoas, de famílias, são beneficiadas pelo resultado de uma ação dele aqui em Sete Lagoas e que reverberou no Brasil inteiro. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil, também no primeiro mandato, a criar uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso não existia, esse sentido ambiental dele. Então esse exemplo vem o tempo inteiro. Passou pela Assembleia Legislativa, trabalhei com ele como chefe de gabinete, aquele afinco para atender os anseios da região e para criar leis que realmente fossem beneficiar. Como prefeito no segundo mandato. E depois, eu vou dizer, depois que ele largou a vida pública, talvez seja o melhor período. Porque aí ele era dedicado mais, tinha tempo maior para a família, para viver, para a sua convivência. Era um homem simples, um homem humilde, um homem que se divertia fazendo uma cavalgada por semana, subia a Serra de Santa Helena de cavalo, sempre com um neto para conversar, para ir batendo papo, e descia. Um homem que plantava árvores que era impressionante. Quando comprou o sítio na Estiva, tinha um campinho de futebol, e ninguém da família foi muito ligado a futebol. Ele plantou árvore no campo inteiro. Ele tinha isso, e pesquisava, buscava uma árvore rara, buscava uma flor diferente, uma orquídea que fosse, ele sempre estava procurando alguma coisa e tinha prazer nisso. Isso ele passava. Eu lembro que os netos, quando chegavam, eles sempre perguntavam se era do bem e da natureza. Você pergunta se era do bem e da natureza, porque aí tinha com ele, e todos concordavam. Chegou a fazer um diploma de amigos da natureza
para os netos com o retratinho. Ele tinha sempre essa preocupação. Esse foi o grande período. Aí, sim, conselheiro. Antes ele era na prática, a gente via virtude no trabalho. Depois ele se preocupava, se envolveu muito nas minhas eleições, né? Participou ativamente, sofreu com os resultados, teve essa frustração de não ver o filho prefeito. Mas o homem, Sérgio Emílio, depois que largou a prefeitura e largou a carreira política, foi o período melhor. Daí nós convivemos mais com o homem que ele foi, e igual eu falei aqui, acho que foi o melhor avô do mundo, e o grande pai que sempre foi. Quando mamãe morreu, eu conversei com ela, e para resumir a conversa que tive, eu prometi a ela de me manter um homem digno. Agora, recente, com o passamento de papai, a mesma coisa. Bati um papo com ele e falei que eu tenho mais do que obrigação de seguir o exemplo dele, de ser honesto sempre como ele foi, de cuidar da família quando ele cuidou, de ter essa preocupação, né? De estar sempre acompanhando os filhos, até a família, sobrinhos, os irmãos, ter essa preocupação. Querer ser um homem que ele foi, e quando foi embora, deixou só admiração, deixou só reconhecimento. As pessoas sentiram que estava perdendo ali um homem que realmente era um exemplo. Não tinha um A para falar dele, não tinha uma vírgula para ser dito. Esse compromisso é que eu fiz com ele, de terminar a minha vida da mesma forma, com a mesma dignidade que ele terminou a dele. E para a gente terminar a vida, a gente tem que passar por ela com essa dignidade que eu prometi à minha mãe, de me manter um homem digno, e que eu prometi ao meu pai. Eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir isso até o final, e quero um dia morrer em paz como ele foi. Meu pai foi um homem realizado. Ele nunca preocupou com o patrimônio. A gente até brincava, o que ele gastou de ração para passarinho durante a vida inteira, ele poderia ter construído um patrimônio muito maior do que deixou. Deixou para a gente a casa que ele morava, né? Deixou para a gente um sítio que ele tinha na estiva, nada mais, um carro normal, um carro comum. Não existe patrimônio, não existe aplicação financeira, não existe dinheiro, não existe nada disso. Ele deixou, mas ele se realizou, porque era o que ele queria ter. Ele queria ter um grande quintal, ele queria ter as suas criações, suas galinhas, seus fazões, seus marrecos, seus psitacídeos. A última dele era criar periquitos de diversas origens, né? Então ele tinha lá uma coleção. Tem os viveiros, ele falava que era a bandeira do Brasil, porque um era só de periquito verde, outro só de periquito azul e outro só de periquito amarelo, as cores da bandeira do Brasil. Isso tudo ele realizou. Ele nunca se preocupou com carro de luxo, com grandes viagens, até falava muito: pai, vai viajar com a mamãe, né? Larga um pouco, descansa um pouco. Quando eles venderam a fazenda, eu falei: pega esse dinheiro e vão para a Europa, passar uma temporada lá vocês. Não foram, porque não era a preocupação dele. E como homem público, mais do que realizado, né? Eu falo, e ele vivia isso. É impossível você andar por Sete Lagoas, pelo menos os bairros que existiam quando ele foi prefeito, outros surgiram depois, que não tem um trabalho dele, que não tem uma creche, um posto de saúde, uma escola, uma iluminação. Foi o prefeito que pegou bairros sem luz, uma rede de esgoto, diversos não tinham rede de esgoto, nós completamos a rede de esgoto de Sete Lagoas, uma pavimentação e obras que marcaram a vida de todos, que marcam até hoje, como a Avenida Norte-Sul, através do contorno ferroviário, com o Parque da Boa Vista, que é frequentado. Me dá uma satisfação muito grande. Quando eu falo de política, é o que ninguém te toma. É você poder ir no Parque Náutico, ver as pessoas usufruindo daquilo 25 anos depois e saber que aquilo é um trabalho seu. É uma vontade de meu pai realizada. Então, isso tudo o tornou, tem a maior certeza, um homem realizado, tanto pessoalmente, familiarmente, quanto politicamente. Olha, o que fiz de exemplo do meu pai, os maiores dele, eu
costumo dizer, e é a pura verdade, ele foi um homem que só quis o bem. Eu nunca presenciei, em momento algum da minha vida, meu pai desejando o mal, articulando pelo mal. Vamos fazer isso com fulano, vamos derrotar Bertano. Isso não era preocupação dele. Ele queria o bem, ele queria realizar, fazer o bem. E deixou para a gente, também nunca teve a preocupação. Hoje, com esse mar de lama, essa corrupção horrorosa do Brasil, eu nunca vi ele pelo menos pensar que houvesse alguma forma dele ganhar um dinheiro diferente. Não passava. As pessoas, corrupção existe desde sempre. As pessoas chegam a criar situações para oferecer o prefeito para que seja corrompido, depois eles vão ganhar muito mais. Ninguém tinha coragem de conversar um assunto desse com o papai. Então, esses são os exemplos, né? Um homem que não se corrompeu e um homem que só quis o bem. O exemplo maior que funde esses dois era a virtude dele, era o pensamento dele. Ele não pensava em corrupção e ele não pensava no mal, ele só pensava no bem. Isso é o que eu procuro levar na minha vida, eu acho que todo mundo deveria levar. Os que estão lá em cima hoje nem sabem o que é isso, né? Só pensam mal e como se corromper cada vez mais, mas o maior de todos os exemplos é o não pensar o mal, seja para se corromper, seja para desejar ou articular pelo mal de alguém. Por isso que eu resumo meu pai muito simples, foi um homem bom, e foi mesmo. Sem dúvida, faz falta hoje, vai fazer falta sempre, mas eu me sinto privilegiado de ter a referência que eu tive, de ter o ensinamento que eu tive, de ter o carinho e de ter tido o de tudo melhor, o amor que ele sempre nos deu à sua família e a toda a população. Ele falava do trabalho com amor, era o seu símbolo, a colher de pedreiro com a rosa, mas ele tinha amor sim, pela gente que ele representava, pela população que ele representava, que ele tinha obrigação de cuidar. Mas ele tinha um amor ali com a família, com a mãe, com os filhos, né? com os netos, agora com a Mércia, foi esposa dele, depois que a mamãe faleceu. Isso ele tinha, família era família, com os irmãos. Era linda a convivência de papai com os irmãos, com a vó Amanda enquanto foi viva. Então, esse elo da família, a referência, esse vai fazer a falta sempre. Os bons exemplos vão estar permanentes, a gente vai levar na vida inteira. Mas não vão ter mais o vinho que ele gostava de tomar, de sentar lá na sexta-feira e tomar um vinho com ele, e aí descontrair e falar. Isso nós perdemos para sempre. A referência de lá, de ter a vontade de conversar com ele, a gente conversa diferente, mas não ouve diretamente agora. Isso vai fazer muita falta, como já faz hoje.